É isso, mano. Mais uma vez, bom dia, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com um pouco sobre introdução à web. Vou falar um pouco sobre frameworks, certo? E um pouco como se dá essa comunicação, né? Com esses frameworks, utilizando o Coordinate e utilizando a linguagem PHP para a gente poder fazer esse entendimento de como que funciona a web de um modo geral, tá bom? Mais uma vez também, né? Dar os créditos ao professor Carlos Basílio, da Universidade Federal Fluminense, por esse material excelente que a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos para frente, que atrás vem gente, né? Então, o objetivo, né, desse entendimento é apresentar aos participantes, né, alguns conceitos básicos relacionados à programação web, né, e como que a web funciona, né. E aí, primeira lição, né, para um profissional de computação, né, prostituam-se. Prostituição. Prostitui-se quando os alunos, né, tiverem como assunto uma linguagem de programação, uma IDE, uma metodologia, uma arquitetura ou a qualquer tipo de escolha. Prostituam-se, né? Pode fazer, pessoal. O importante é o quê? É fazer. Não importa se você vai ganhar dinheiro nesse momento, né? Então, o importante é que você construa um know-how de conhecimento sobre programação. Então, prostituam-se. Sejam garotos de programa, realmente, né? Essa piada nunca morre, né? Para quem trabalha com programação. Mas, sejam realmente isso. Aprendam. Depois, quando vocês estiverem bem afiados, quando vocês estiverem com boas práticas, aí sim, vocês saem desse mundo e começam a cobrar por isso que você está. Cobrar um nível excelente aí por isso que você está conduzindo, tá bom? Beleza? Olha aí. Basicamente, pessoal, uma arquitetura de web, ela funciona assim. Lembra que a gente já conversou muito sobre cliente e servidor, né? Então, no nosso sistema web também roda com cliente e servidor, tá ok? Então, eu vou ter o meu cliente, que é sempre quem vai fazer a solicitação do serviço, e eu sempre vou ter o servidor, que é o cara que vai dar a resposta desse serviço, tá ok? Execução no cliente, pessoal, isso aqui é muito importante. O que rola na execução com o cliente? O que o cliente vê, principalmente, quando a gente trabalha com web? HTML5, CSS, JavaScript, XML, XLTS, tables, né? Mas principalmente esses 4 caras aqui de cima: HTML, CSS, JavaScript, XML. Então, isso aqui é o que roda, né, para o cliente. É o que roda no browser, certo? Ah, Felipe, e o PHP roda onde? Bora lá, quem que me responde essa aí? Onde é que o PHP roda? É no browser? É na máquina? Servidor. É no servidor. Muito bem, José. Então, o PHP ele não roda no browser. Ele não roda no seu navegadorzinho aqui bonitinho. Certo? Ah, Felipe, mas tu está falando somente de aplicação web. Quando a gente trabalha com aplicações mobiles, certo? Elas também trabalham com web service, né? E aí, o que isso influi? Certo? Influi que aquele aplicativo, por trás dele, está rodando em cima de um navegador. Então, ela segue a mesma estrutura dessa daqui. Então, ele vai rolar ali com HTML5, CSS3, JavaScript, né? Principalmente quem utiliza React Native, né, meu amigo Oséias? Trabalha diretamente com isso, não é verdade? Verdade. O homem tá comendo, rapaz. E aí o HTMLzinho aqui, vocês já estão careca de saber como é que funciona, né? Vocês têm as suas tags, certo? E aí tem todo o corpo básico dessa página de vocês, né? Quem lembra aí das nossas aulas de HTML ou das aulas posteriores que vocês tiveram também, né? Título, body, que é o corpo, e toda a composição do HTML, tá? Isso aqui é o HTML normal, a gente tem HTML sim, tem uma diferençazinha, né? Tem que ter o document type lá em cima para poder a gente inicializar também. CSS, que pode ser um link externo, certo? Olha aqui como ele chama, né? A página .css, tá? Então, quem estiver já trabalhando aí já sabe que vocês vão ter que linkar essa página para um ponto como esse, tá ok? E na página do CSS, ó, página.css ou style.css, que é o mais comum se utilizar, você vai buscar informações como essa. E aqui você vê a estrutura desse CSS. Você sempre vai ter um nomezinho, né? Entre chaves, tá ok? E aqui você vai ter os parâmetros: background color, padding, rating, writing, né?
margin top, margin left, margin right. Então, tem diversos atributos que vocês vão utilizar aqui para poder desenhar a estrutura o style, né, a estrutura junto com o style do teu sistema, tá? E aí você fecha aqui, né, sempre finalizando com ponto e vírgula também, tá? Então, a diferença, né, para esses tables, do CSS para esses tables, né, que o tables é um padrão que vem sendo adotado na web para uso massivo com a junção disso, tá? Não utiliza tabelas, né, para construção de conteúdo, né? Naturalmente, esse uso não deveria ser evitado, já que deseja construir uma tabela, tá? E aqui chega o nosso bom e velho JavaScript, no qual vocês já são mais familiarizados, né? Isso. Então, a gente tem o Bird, tem o script, né? Abre aqui um arquivo do script, e aqui eu tenho um forzinho rolando aqui dentro, né? E aí eu pergunto se vocês estão bom mesmo no JavaScript, quantas vezes está aparecendo o nome alô você? Eita, rapaz, então tudo bom no JavaScript, né? Quantas vezes está aparecendo o nome alô você com uma quebra de texto? É 6, porque tá começando do 0 vai até o 5. É até 6, Não. né? Não, é 5, porque é menor. Exatamente, José. Tá. Seria 6 se tivesse um igual bem aqui no i, né? Então, tá. eu tenho um forzinho aqui rodando dentro desse script, né? Então, aqui vocês, mais do que eu, né, já sabem que esse script aqui, ele funciona dentro do próprio HTML, né? Com a junção disso, ok? Olha aqui, mais um JavaScriptzinho, e aqui ele está criando a função alô, né? Criou aqui uma funçãozinha, fez um forzinho para dizer alô você, e mandou retornar S, né? Que é o valor que vai fechar após o for. E ele retorna um S para cá, ok? Observem só, pessoal, isso aqui é bem importante para caso vocês forem utilizar funções, né? Só a título de relembrar. Observem aqui, ó. Aqui no read eu tenho o meu script, né, do JavaScript, tá? E aqui eu já começo o meu burn. No burn aqui, eu chamo outro script dentro do burn, que é para mim poder, né, acionar essa função que eu criei, tá? Então, aqui eu venho lá e chamo o document.write, né, alô, e entre parênteses 4. Quem é que me explica o que significa isso? Tu vai escrever o retorno da função. 4 vezes. Não, ele está mandando O carro vai um receber o valor valor de 4. Ele está mandando vai... o valor 4, né, por parâmetro, né? Esse valor 4 aqui, ele vai chegar bem aqui na função alô, ó. Ele está chamando a função alô com o valor 4. Aí ele vem na função aqui alô, ó, function alô, e esse K aqui, ele recebe qual valor? O 4. O 4, justamente o 4, porque está vindo aqui da chamada do sistema. Então, quando o K começa aqui, ele começa com 4, certo? A variável S, ela inicializa com nada. Eu começo aqui o meu for, começa aqui o meu for, que vai de I até K. K, né, 4, então vai aparecer 4 vezes alô você, né? E aí ele vai fazendo aqui, certo? E no fim, ele retorna o S, né? S é alô você, né? A somatória aí do alô você com o que tá rolando aqui, tá bom? Então fica lá, alô você, alô você, alô você, alô você. E ele retorna isso da variável S. Então, isso aqui, né, é um implemento muito tranquilinho de se fazer, né, quando você está trabalhando com JavaScript HTML5, certo? Então, é bem legalzinho mesmo, tá? Eu acho que vocês viram muito isso aqui em JavaScript, né? Também. Mas foi bem diferente. Oi? Foi bem diferente, a gente usava mais só para verificar o formulário, tipo dizer, tá vazio, aí mostrava um alert na página dizendo que estava vazio. Então era alert on click, né? Vocês utilizavam. Uhum. Beleza. Ó, o XML, pessoal, ele é uma linguagem derivada do HTML, certo? Só que ela tem suas diferenças aqui, né? Eu não vou focar muito nela porque pode confundir aí a cabecinha de vocês, né? Mas ela trabalha muito com
é a exportação de dados, né? Então, quando ela trabalha com codificação de dados um pouco maior, né? Ela utiliza aqui o TF8, que é um tipo de código de dados também, tá bom? Esse aqui é mais extensivo ainda, ele trabalha diretamente com essas tabelas aqui, vocês viram umas tabelas aqui funcionando, certo? Mas, como eu disse para vocês, né? Não carece aqui de entendimento, tá bom? Então, ó, continuando aqui na execução do cliente, certo, pessoal, né? A gente tem chama, entre aspas, inferno de web designs, né? Compatibilidade entre browser. Porque o que acontece, gente? Quando vocês vão desenvolver uma aplicação, vocês têm que imaginar o seguinte. Poxa vida, cara, o usuário vai executar isso onde? Qual o navegador do meu usuário? É o Firefox? É o Opera? É hoje o Microsoft Edge? É o Internet Explorer antigo? É o Google Chrome? Não sei. Como é que eu vou saber? Né? Então, o que tem que acontecer? Né? E aí ainda se pergunta isso também. Qual o tamanho da tela dele? Ele usa o computador na televisão? Ele usa o computador, só a tela do computador? Ele usa um iPad? Ele usa um telefone celular? Então, quando tu desenvolve uma aplicação web, tudo isso tem que ser questionado, porque a aplicação tem que funcionar para qualquer pessoa, certo? Então, por isso que é um inferno para o web design, para eles poderem encaixar tudo em todas as telas. Isso a gente dá o nome de responsividade, né? E é isso que eu quero no sistema de vocês, é responsividade. Como é o jeito mais fácil de se adquirir responsividade? Utilizando HTML5 juntamente com o Bootstrap, né? Bootstrap é um framework, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu acho que você já tem conhecimento sobre ele, tá? E aí, galera, a gente chega no servidor, certo? A gente estava falando do nosso cliente, que era o carinha que faz a solicitação, né? Aqui a gente trabalha com um servidor, que é a necessidade que os websites, né, as aplicações web, né, web services também, oferecem conteúdos dinâmicos e atualizados, né? Então, o ciclo de vida, né, das informações trafegadas entre o servidor e o cliente, o scope, esse scope ele tem que ser medido. E aí aqui, principalmente as linguagens funcionais são as que rodam aqui. É o PHP que funciona aqui, certo? É o meu banco de dados que roda aqui dentro do servidor, certo? Se eu estou utilizando ASCII, se eu estou utilizando JSON, então tem diversas funcionalidades. Se eu vou lá para o meu Python, né? O Python ele tem que rodar dentro do servidor. Então, tudo isso tem que ser operacional, tá? Então, o momento em que eu crio um arquivo lá chamado cadastro.php, certo? Esse cadastro, a execução dele vai rolar dentro do servidor, certo? Beleza até aqui, pessoal? Suavidade. Suave, né? Eu tô acelerando aqui um pouquinho porque já tem aula do Jefferson, né? E aí eu queria passar o máximo de coisa possível. Ó, lá no servidor, pessoal, eu tenho alguns servidores web, né? Que é o Apache, o Tomcat e o Isma. Então, esse Apache você consegue instalar no seu computador e o Tomcat também por meio do Xampp, né? Se você instalar o Xampp, que é um software de servidor, tá? Você vai ter um servidor local na tua máquina e daí tu consegue rodar as tuas aplicações, tá? Então, o Xampp, ele é basicamente isso aqui, ó. Então, eu tenho um módulo Apache, eu tenho um módulo MySQL, um dos mais importantes para a gente. Eu tenho um módulo FileZilla, que é para poder jogar, né, esses arquivos para a nuvem, né? Mercury e o Tomcat, certo? Então, aí você basta simplesmente startar, né? Porque o meu tá com problema, né? Então, se eu startar aqui, ele vai dar problema. Não tá dando certo. Eu ainda não corrigi isso. Vê se eu corrijo de hoje para amanhã, tá? Mas é isso, pessoal. Então, para você testar os códigos, né, que vocês estão fazendo, vocês têm que instalar um servidor local, né? O IIS, né, Internet Information Service, é da Microsoft, certo? Mas tem um bocado de segurança, problema de segurança. Então, não... O Apache, né, é o servidor web mais utilizado do mundo atualmente, né? Software livre, roda em C, tá ok? Suporte nativo a MySQL, ou seja, leve, tranquilo, né? Ele roda uma página lá chamada phpMyAdmin, que você consegue configurar todo o teu banco de dados por lá, né? E também, se você quiser configurar no MySQL Workbench, você exporta aquele arquivozinho que eu pedi para vocês me enviarem. Aí você vai lá no MySQL, no phpMyAdmin, e tem lá importar SQL.
E aí, pronto, você já traz o banco de dados todo prontinho lá do Workbench que vocês criaram, tá? Passar aqui pelo Tomcat. A gente pode alterar o banco de dados nesse PHP-MyAdmin? Pode sim, cara. Dá para fazer todas as alterações, tá? Ah, bom. Amanhã eu vou mostrar ele para vocês, é porque eu ainda não corrigi essa porcaria aqui do champ e Meu também não tá dá. Meu também tá do mesmo jeito. Ó, então o que acontece, pessoal? Eu tenho as requisições via HTTP, certo? Que passam o servidor de aplicação e vão buscar no database. Então, isso aqui é o que vai funcionar basicamente, né? Então, vocês vão ter lá o browserzinho do cliente de vocês, né? Com o protocolo HTTP. Ele roda a aplicação de vocês, que vocês estão construindo. E aí, essa aplicação de vocês, ela tem que comunicar com a base de dados para poder dar um retorno. Tá? Então, quando eu faço um login, tudo isso aqui acontece. Simplesmente assim, tá? Eu vou passar aqui pular um pouco sobre isso. Falar sobre a Ajax. Pronto. Eu queria conversar um pouco sobre isso aqui com vocês, ó. MVC, tá? Dentro dos paradigmas de programação, pessoal, a gente tem a linguagem estruturada, que você vai fazendo tudo sequencial, e a gente tem esse paradigma de programação que é chamado de MVC, que é Model, View e Control, né? Então, eu tenho a modelagem, eu tenho as views, que são as minhas interfaces do meu sistema, e tenho o controller, certo? Que é onde fica a parte operacional do meu sistema, tá ok? Então, tudo isso aqui funciona como um conjunto, tá? E aí é muito importante, né? Se vocês posteriormente quiserem dar uma olhada nesse MVC, ele é muito interessante, né? Tanto é que o Code ele trabalha com esse MVC, tá ok? Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, o início da construção de um sistema, a gente tem o nosso HTML, a gente tem o nosso Java, certo? A gente tem o possível XML, que conversa com o Tomcat, tá? A gente tem o nosso CSS junto com o JavaScript, tá ok? Ó, a gente também tem a base de dados do PostGrid, né? Que ela segue a mesma estrutura do MySQL, tá? E aí a gente vem com diversas funcionalidades aqui, com padrões de projeto, com servlets, isso aqui para quem trabalha mais com Java, tá? Como a gente vai ver mais com PHP, então não confere muito, beleza? Galera, tá suave até aqui? Tá dando pra entender. Não tem muito código, né? Por enquanto. Vamos lá, tá? Passar aqui a cara do elemento. Ó. Vamos ver um pouquinho sobre PHP, né? Já é 9 horas, já vocês têm outra aula, né? Então, ó. O PHP, pessoal, é uma linguagem um pouco antiga, certo? Mas, porém, muito funcional, né? E uma das mais populares, certo? Então, só que uma retrospectiva, ó, em 2010, né? Basicamente, na época que eu estava no ensino médio de informática, o PHP ele dominava cerca de 72% do mercado de programação, certo? E olha como, aí depois vinha a ASP.NET, depois vinha o Java, certo? E aí, olha o que foi que aconteceu, né? Nessa quantidade de tempo, até 2017, né? A gente viu uma continuidade, uma evolução do PHP. Então, se a gente for, né, parar para ver, a gente tem N linguagens de programação, tá? Mas o PHP, pessoal, ele tem se disseminado nos últimos anos de uma forma imensa, né? Só que esse cara aqui, o Python, né, ele não está nessas estatísticas, mas ele tem crescido muito por fora, porque ele traz todas essas funcionalidades, certo? Apesar de um nível um pouquinho mais alto com relação a aplicações web, mas com relação a aplicações mais baixas, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui, pessoal, ó, é um curso intensivo de Python, certo? Esse livro aqui, ele vai do zero do Python até uma aplicação web com Django. Então, isso mostra o quanto o Python está crescendo. Mas o PHP ainda é líder. Então, vocês escolheram, né,
ou seja, aliás, você escolheu não, a gente, de um modo geral, escolheu, né, o PHP como um fundamento muito bom, né, porque é uma linguagem muito boa, né, é o PHPinismo, né, vocês aí gostam do PHP, né, odeio Java que nem eu. E aí a gente chega nesses grandes frameworks, né, então aqui a gente tem uma porrada de framework em PHP, certo, que tá aí para poder ajudar vocês, tá. E aí o que eu queria passar para vocês era esse aqui, o do foguinho, o CodeIgniter, certo? Que é um framework totalmente full stack, então ele faz front e faz back utilizando o MVC, certo? Model View e Control, né? Totalmente open source, gratuito, certo? Baixa curva de aprendizagem, o que significa que é fácil de aprender. Tem muita documentação na internet, ou seja, se você tiver dúvida, tem muito fórum discutindo sobre essas dúvidas. Comunidade forte e ativa e de fácil instalação. Tá? Então, esse é um dos mais indicados para quem está iniciando com PHP. Tá bom? CLI, Application Flow Chart. Né? Vamos pegar aqui, como, por exemplo, esse meu index.php aqui, certo? Tá? Vamos pegar esse index.php aqui, certo? Esse cara, ele trabalha com uma rota, certo? Essa rota, nele tem uma segurança que conversa com o controle da aplicação, tá? Nesse controle da aplicação, eu vou ter acesso aos modelos, às bibliotecas, às ajudas, aos plugins e a scripts que você desenvolveu. Quando isso retorna, ele vem para uma view, certo? Que a view é a interface que a gente vê. E aí, mostra lá para o nosso usuário. Então, ele é um ciclo, né? Esse aqui é o ciclo da aplicação que acontece no CodeIgniter. Né? Com o CodeIgniter, você não precisa se preocupar com validar dados provenientes de um formulário, né? Criar um arquivo ou classe de conexão do banco de dados, implementar a arquitetura de sua aplicação e perder tempo com questões genéricas, que é tudo isso que a gente vai fazer, né? Mas a gente precisa fazer o básico para depois partir para isso aqui, que é mais tenebroso, tá bom? Então, ó, o que você faz hoje? Você pega os dados que vêm de um formulário do HTML, né, por meio do GET ou então do POST, são os métodos lá do formulário, vocês estão lembrando, né? Ou a gente faz por GET ou a gente faz por POST. Estão lembrados, né? Lembrado assim, né? Que a gente não viu isso aí, mas a gente vê vídeo no YouTube ensinando. Lá no formulário, lá em cima, quando a gente cria lá form, name, e tem método, e tem form, name, aí tem o método e tem o action. São os atributos lá do formulário, né? Estão lembrados? Sim, isso aí eu sei. Quando você faz isso, você tem que validar as informações que são provenientes de lá, certo? E aí, com esse CodeIgniter, você não precisa fazer isso. Não precisa criar uma classe de conexão, coisa que vocês estão fazendo para poder conectar com o banco de dados, certo? Então, o CodeIgniter ele tem algumas bibliotecas, né? Como o envio de e-mails automático, gerenciamento de sessions. Esse gerenciamento de sessões é quando, por exemplo, você está em algum sistema e aí ele diz o seguinte, ó, sua sessão expirou. Ou seja, ele faz um gerenciamento de tempo, quanto tempo aquele usuário fica logado. Entendeu? E aí, se ele passar mais do que um tempo programado, o que acontece? Ele cancela a sessão dele. Entendeu? Isso para a gente fazer no PHP normal, sem ser com framework, dá um trabalho danado, né? Calendário, né? Carrinho de compra para e-commerce, ele já tem todo preparado aqui no CodeIgniter, então não precisa você construir, já vem pronto. O upload de arquivos e FTP, manipulação de imagens, quando você, por exemplo, tem um cliente que vai guardar um conjunto de imagens, por exemplo, de documentos de um escritório, né? Aí você pode trabalhar com essa manipulação de imagens. Eu estou mostrando o CodeIgniter, pessoal, para vocês abrirem novas visões aí sobre programação, tá? E mostrar como que a web funciona. Isso aqui é a introdução para a web de hoje, tá? Foco sempre aqui é imaginando mais lá na frente para quem realmente quiser seguir aí, né, nessa questão.
Então, o Coordinator, ele prevê a assistência de acesso a dados de forma simples, né? Com objetos, né? Lembra lá da nossa orientação a objetos, né? Métodos, padrões, né? Inserts, updates, deletes, nosso bom e velho CRUD, certo? Carry, Fluid Class, né? São classes de construção de carries para o banco de dados, né? São inserções no banco de dados. Fácil migração, controle de transações, muito fácil também. Filtro contra SQL Inject. Pessoal, isso aqui é o principal tipo de ataque a sistemas menos seguros, como os nossos que a gente está fazendo aqui. É muito fácil dar um SQL Inject. Você vai lá, manda um SQL, dá um drop na tabela e você destrói o banco de dados do cliente de vocês, certo? Então, é muito simples fazer isso. Então, o Coordinator ele já traz um filtro contra esses SQLs Inject. Então, isso aqui é uma forma de segurança incrível, tá? E aí vocês podem estar baixando o Coordinator nesse site, né? No GitHub também, quem utiliza o GitHub, certo? E aí tem aqui a pastazinha com a aplicação e tudo. E aí, pessoal, tem uma playlist no YouTube, né? Que eu posso até mandar o link para vocês, que é um tutorial de 10 aulas, né? Para posterior estudo, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre Code Ignite, é muito bom, muito fácil para vocês continuarem aí no ramo da programação. E aí ele te dá essa telazinha aqui e você começa a trabalhar, certo? Então, por exemplo, ó, fluxo de eventos para um cadastro, né? Eu tenho aqui, ó, a view de cadastro, que ele conversa com o controle, certo? Né? Nesse controle aqui, ele tem uma conversa direta com a validação da biblioteca, com o modelo, que é a modelagem do nosso banco de dados, e isso conversa com a própria base de dados. E aí ele retorna isso por meio de outra view de resposta, tá? Então, é desse jeito que funciona o nosso Code Ignite, bom? Não vamos codar só amanhã, só vamos programar amanhã, certo? Então, era isso que eu queria colocar aqui para vocês sobre o Code Ignite, tá bom? Ficou entendido aí? Foi legal? Show. Calma que não Nossa. acabou não, eu vou mostrar outra coisa. Eita. Ei, mas parece ser muito bom isso aí. Vai quebrar muito galho para minha empresa. Oi? Vai quebrar muito galho para minha empresa esse framework. Mas tu verifica se tu consegue programar no Model View e Control, né? Porque trabalha dessa forma. É diferente da estruturada, saca? Tô ligado. Tu tem que estar meio ciente se tu consegue migrar do estruturado para isso, tá bom? Aí, pessoal, seguinte. Eu prometi para cada empresa que eu ia dar um dashboard, né? Lembra que eu falei? Ou não lembra? Tu falou no grupo dos gerentes, não foi não? Ué, foi no gerente mesmo. Na reunião de gerentes, eu acho. Foi também. E aí eu disse que eu ia dar um dashboard para cada um, tá? Para quê? Para poder ajudar vocês no design. Então, o que é um dashboard? Na verdade, pessoal, é um template. Um template já é uma estrutura pré-existente para vocês construírem o sistema de vocês em cima, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma estrutura, um exemplo de estrutura, certo? Para vocês. Olha aqui. Eu vou aumentar aqui o tamanho das pastas, certo? Só para a gente ter uma ideia, tá? Esse daqui eu baixei dessa forma, né? Mas ele vem basicamente assim, ó. Ele vem um conjunto de páginas, todas em HTML, certo? Aí, como vocês vão utilizar com PHP, vocês têm que converter todas elas para .php, né? A diferença é que aqui eu estou sem servidor web e eu consigo rodar os HTML na minha máquina, normal. Mas se fosse .php, eu só conseguiria rodar se fosse dentro do servidor local. Vocês estão tranquilos quanto a isso, né? Vocês sabem disso, né? Sim, sim. A gente só consegue rodar arquivo .php dentro de um servidor local de um computador. HTML eu posso rodar até no celular, se quiser, sem nada. Localhost. Então, ele te dá aqui uma porrada de página. E aí a minha página principal sempre vai ser o index. E eu vou abrir ela aqui para vocês, para a gente ver esse dashboard funcionando. Então, olha aí, ó. Isso aqui, pessoal, é um dashboard. Dashboard nada mais é do que um painel principal. Então, dentro desse conjunto de coisas, que eu vou dar um modelo para cada empresa, certo? O que acontece? Eu tenho um conjunto de elementos.
Isso aqui facilita a vida de vocês. Gente, a gente não precisa reinventar a roda, a gente só precisa fazer ela girar mais um pouquinho, ou então girar de outro jeito. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho layouts, certo? Olha aqui, eu tenho componentes, certo? Extras componentes, eu tenho meus avatarzinhos, ó. Então, ele já te dá, ó, todas as configurações, certo? Do avatar, com o tamanho, certo? Deixa eu colocar aqui o alerta. Lembra que vocês fizeram alertas em JavaScript? Ó? Olha aqui, ele já te dá todos os blocozinhos de alerta com um xizinho, ó, para fechar, ó. Tá vendo? Ó? Então, tudo isso aqui já está funcionando com JavaScript. Então, o que você vai fazer? Só colocar os seus dados da sua empresa aí dentro, tá? Então, ele já te dá todos os modelos, né? Ó, botões. Opa, passei aqui. Cadê o botão, menino? Pronto. Botões, ele já te dá todos os botões com cores, com formatos, certo? Então, cabe a você, né, a pegar isso aqui e utilizar no teu sistema. E aí, o que você vai fazer? Você só vai deletando o que você não vai utilizar, tá ok? Aqui, ó, esses cardzinhos, né? Olha como são interessantes, ó. Então, eu tenho aqui um cardzinho, posso colocar um vídeo, então ele vai ficando alinhado, né? Se eu diminuir a minha tela aqui, ó, olha aí, vamos imaginar que eu comprei um tablet. Olha aí, ó. Ele muda a apresentação, certo? Observa que o menu já ficou aqui no canto, ó. Isso é responsividade. Então, se eu abrir esse trem aqui no celular, ele vai fazer isso aqui, tá? Então, já volta para o normal quando eu trago para a tela do computador. Isso, aqui é Bootstrap e muito Bootstrap, né? Mas é como eu disse para vocês, não precisa reinventar a roda já está feita, vocês só vão utilizá-la. Carrossel. O que é o carrossel? É quando você tem imagens passando, ó. Dependendo da aplicação de vocês, né? A galera lá do Pet Shop, fica show um carrossel, ó. Olha aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é muito importante na construção de sites, certo? Você já tem esses componentes, né? Um negócio muito legal que eu gosto em construção de sites é os modais. O que é um modal? É quando você clica, ele abre um pop-up para você aqui, ó. Certo? Ok? Olha que legal. Olha aí, os pop-ups abrindo. Então, é muito interessante, tá? Modal themes, ó. Cada um com seu temazinho, escuro, certo? Modal com formulário, tá? Se você quiser já enviar para algum local. Modal com botãozinho de desabilitar. Não apareceu aqui. Pronto. O que eu tenho mais aqui? List group, né? Olha aí, listas, certo? Com botões. Progress. Barras de progresso. Se você quiser colocar uma barra de progresso com porcentagem, certo? Com a barrazinha se movimentando, né? Então, fica muito legal vocês adicionar esse tipo de componentes no sistema de vocês, né? Ó, o spinner, que é aquele bichinho de carregar. Se você quiser botar isso aqui na inicialização do site, ó, fica top, pessoal. Fica muito legal também, ó. Então, tudo isso aqui são componentes HTML, gente. Olha como o HTML cresceu, né? Claro que tem alguns como os gráficos, eles utilizam JavaScript, né? Mas a maioria disso aqui é tudo HTML5, tá? Isso aqui são os componentes, tá? Aí você vem aqui para formas e tabelas, certo? Então, você tem aqui, ó, um input. Pô, gente, vocês vão usar input em todo local do sistema de vocês, porque vocês vão precisar fazer formulários. Felipe, para que eu vou fazer formulário se o formulário já está aqui? Só copia e cola, galera, e edita esse trem aqui, ó. Bota todas as suas informações, né? Bota um botãozinho lá no fim de submeter e pronto, tá feito, certo? Muito massa. Olha aqui, ó. Se foi validado, você já pode colocar aqui com um sinalzinho. Se deu errado, tem aqui vermelhinho, tá? Grupo de input, ó. Muito interessante isso aqui, ó. Se você vai colocar um e-mail, ele só aceita e-mail. Se não der um e-mail, tá errado. Olha aqui, ó. Sobre valores, né? Se você vai colocar um valor, ele já pega o valor. Você pode mudar esse cifrão aqui para o real, tá ok? Com rádio, aliás, com checkbox e com botão rádio. Já tem aqui o input com isso, certo? Aí eu tenho os tamanhos, small, default, large. Então, vocês têm que saber um pouquinho de inglês para poder ver algumas imagens, alguns termos, né? Small, pequeno, default, padrão,
large, largo, tá? Um inputzinho já com botão aqui, ou com botão no final, tá? Ó, você tem um input com uma selectzinha aqui embaixo. Para escolher um arquivo, ele já me abre uma páginazinha aqui para buscar um arquivo, tá? Então, tudo já existe aqui, tá? Ó, o select. Você pode selecionar aqui seus arquivos, né? Ó, tem diversos tipos, né? Esse select aqui ele é muito legal, que ele vai adicionando, ó, junto aqui dentro do próprio box, né? É muito legal esse select aqui também. Checkbox, né? Então, checkboxzinho colorido, certo? Small, default, certo? Rádio, é o botãozinho também tem as mesmas funções, né? São os text area. Text area é aquela parte onde você escreve uma mensagem, alguma coisa do tipo, algum comentário. Esse cara aqui ainda cresce ou diminui, certo? Todo text area cresce ou diminui, tá? Formas de layout, pessoal, muito, muito importante isso aqui. Formas não, formulários, layout de formulários, desculpa. Aqui tu já tem o teu formulário pronto, olha aqui, ó, primeiro nome, e-mail, telefone, password, pronto, Moeu Maria Preá. E olha como cada input, ele tem o seu tipo, certo? Então, por exemplo, aqui o e-mail, eu tenho que colocar um arroba, senão ele não vai dar um e-mail. Aqui no password, ó, ele já vai com os pontinhos de password, né? Eu queria achar um aqui com data. Deixa eu ver se eu consigo, mudar aqui esse tipo desse input, só para a gente... Eu acho ruim só do data, porque não dá para mudar o calendáriozinho, o padrão do navegador. É porque varia de navegador para navegador. Aham. Deixa eu pegar aqui esse primeiro, para ver se eu consigo colocar data. Ó, eu mudei aqui para ele aparecer data. Ó. Observem que ele já aparece o calendáriozinho aqui do lado, pessoal. Isso aqui ajuda muito o usuário, a experiência de usuário, entendeu? Então, você só muda o tipo lá para, em vez de e-mail, você coloca date. E aí ele já recebe esse tipo aqui. Perfeitinho, né? E também dá para colocar a data máxima que você quer receber e a data mínima. Isso, dá para colocar também, tá? Ó, aqui no editor de formulário, né? Aqui já é outra coisa. Por exemplo, se o teu sistema for um sistema de correção, sei lá, de correção de redação do Enem, aí aqui tu pode digitar, tu tem tipo um editor dentro do teu site, ó. Bota em negrito, em itálico, botar aqui o tamanho, reading, olha aí como fica grandão. Então, tu tem esse editor dentro do teu sistema, certo? E, claro, cada um tem um super editor, né? Esse aqui já é o full editor, tem bem aqui, ó, certo? Então, aqui tu já tem, ó, tu já pode adicionar até uma imagem aqui dentro, ó, certo? Vou colocar aqui JRD. Pronto. Aí, já posso colocar até a própria JRD aqui dentro, bem direitinho, tá? Tabelas, pessoal, vocês vão utilizar tabelas justamente para retornar os dados do banco de dados de vocês, tá ok? Então, tem umas tabelas que ela já vem completinha, né? Aqui, ó, date table, era essa que eu queria mostrar, era aquela não. Aqui, por exemplo, ó, ele já te dá ó, a quantidade de dados que tu pode trazer, certo? Tudo isso, gente, é em HTML5, pessoal. Você só vai ter uma modificação aqui no search para poder fazer a busca do que vem lá daqui. Então, por exemplo, se tu traz um registro grande de clientes do banco de dados, aí tu começa a procurar Felipe, né? Ele não vai encontrar, obviamente, aqui. Eu vou colocar Oleg. Ó, ele já achou aqui somente o Oleg, né? Vou procurar aqui por... Deixa eu ver se tem alguma cidade igual. Tem lá, o cara colocou um bocado de cidade, tudo diferente. Mas, enfim, né? E aqui tem status também, que vem, tudo isso vem do banco de dados. Então, é uma tabelazinha bem completa, né? Aqui, ó, com seletiva já também, ó, página 1, página 2, página 3. Se eu quiser colocar todo mundo numa página, só ficou página 1 e página 2, né? Porque tem o 26, né? E é 25 por entrada. Então, é isso. Vamos ver o que a gente tem mais aqui para baixo, ó.
widgets, né? Olha aí. Isso aqui, pessoal, depende da sua aplicação. Se você quiser fazer um chatbox, já está tudo pronto aqui, pessoal. Não precisa fazer mais nada, né? Então, você só vai adicionar o botãozinho aqui para enviar. Preço. Olha isso aqui, pessoal, que legal. Se você for fazer uma landing page aí com preços do teu sistema, certo? To-do list. Lista de progresso. Ícones, pessoal. Olha aqui. Eu tenho todos os ícones dentro de um local só. Só falta carregar, mas ele tem. Olha aí. Todos os ícones que você pode utilizar no seu HTML5 já estão aqui, pessoal. Então, não precisa pegar imagem. Não utilizem imagem, porque ela varia de acordo com a tela. Utilizem ícones. Justamente esses aqui que a gente tem do Font and Sour. E tem o Drip Icons também, tá bom? Tô acabando, viu? Gráficos, certo? Você pode também fazer gráficos, só que aqui rola um JavaScript mais violento, certo? Upload de arquivos, né? Você pode mandar arquivos para o teu sistema. Você tem o Google Maps aqui, completinho, certo? Também funciona. E mais outra porrada de páginas aqui, certo? Eu quero mostrar essa aqui, de login, né? Olha isso aqui, pessoal. É um login pronto e funcional. O que você tem que fazer? Muda a cor, bota a logo do cliente, certo? E organiza isso aqui, bota o login e senha e pronto. Morreu Maria Preá, vocês estão com o seu login pronto. Então, gente, o que eu queria mostrar com isso aqui? Eu vou mandar um modelo para cada um, né? Acredito que até amanhã eu consigo enviar um modelo para cada um, certo? A ideia, pessoal, é que vocês dinamizem ainda mais, né, a produção de vocês, certo? Que vocês consigam ainda mais fluir, né, com o que já tem. Então, não precisa reinventar a roda já está feita, né? A época de aprender a fazer a roda era no segundo ano, agora a gente vai reinventar a roda, vai poder utilizar ela, na verdade. Vocês gostaram aí do dashboard? Você é louco, filho. Eu vou usar um bocado de coisa no meu site. Eu acho que dá para ajudar muito aí no processo de vocês, Demais. né? Então, esse dashboard é a parte de front-end que eu estou dando praticamente completa para vocês. Vocês vão fazer o quê? Ajustar, limpar, excluir o que vocês não precisam, obviamente, para deixar bem limpinho, para não pegar esse monte de página aqui, certo? E aí, depois vocês finalizam com o back-end amanhã, que a gente vai ver um pouco sobre a parte de trás com o CRUD básico lá, amanhã. Pessoal, foi um pouquinho rápido, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido repassar essa parte de web, essa parte de entendimento web para vocês. Solicitação de servidor, Tomcat, essas coisas tudinho que fazem realmente uma aplicação web funcionar. E mais uma vez, pessoal, não precisa refazer a roda, não precisa reinventar a roda. Ela já está feita, basta vocês usar ela de forma inteligente, certo? Isso é que um programador faz hoje em dia, certo? Claro, tem a galera que faz isso aqui, né? Obviamente, tu faz do zero. Mas para projetos, a gente já tem muita coisa rodando, então basta a gente fazer adaptações aí para o nosso sistema, principalmente a gente que está iniciando, tá bom? Deu certo aí, William? Ei, Felipe, e aquele negócio lá das datas? Vou ver ainda, aí eu retorno para vocês, tá ok? Ah, tá. Galera, foi um prazer. Vou fechar aqui a gravação só para poder enviar para o YouTube. Valeu.